Cara, legal. Agora, olha só. Uma coisa interessante, né? Até pegando um gancho numa coisa que o Isidro falou ontem. Ele falou muito de fundamento, né? A gente tem muito framework, né? De persistência de dados, né? E você conhece aí todos melhor do que ninguém. Qual a importância de eu saber realmente o que o framework está fazendo em comparação com só usar o framework? Não, eu vou usar aqui ele faz a persistência para mim, ele faz lá o que ele tem que fazer e eu uso ele e tá tudo certo. Você vê, o que você vê em relação a isso? Quão é importante realmente saber fazer, entre aspas, na mão, né? Comparado com saber usar o framework muito bem usado. Olha, a analogia que eu gosto de fazer é com um carro. Naturalmente, eu não quero ser engenheiro mecânico. Porém, se eu conheço a ponto de saber, ó, o melhor ponto de passar marcha, o melhor ponto de fazer troca de óleo, todo esse tipo de coisa, me permite com que eu tire melhor proveito daquele veículo, que eu tire melhor proveito daquela máquina. E isso acontece também com o framework. Então, a grande vantagem de eu conhecer, mesmo que o mínimo internamente de um framework, é que eu vou entender, caramba, ele foi desenhado a partir de alguns princípios que acontece, eu tenho que partir para os pressupostos. Eu estava tendo reunião semana passada para desenhar um novo Garbage Collector, e você parte do princípio de alguma coisa. Olha, por exemplo, no geral, no Java, eu parto do princípio que a grande maioria dos objetos que vão ser criados, eles morrerão quase que instantaneamente. Com base nesse princípio, eu começo a desenhar vários tipos de coisas. Então, isso também acontece com framework. E existem vários estilos. Então, tem framework que vai explorar bastante o reflection, que me ganha muito em plugabilidade, versatilidade, funcionamento em runtime, porém eu perco em burn-up. Por quê? Porque quando eu vou começar a minha aplicação, todo aquele processamento de metadata, né, também conhecido como anotação, eu vou ter que ler, vou interpretar, vou pré-processar em tempo de execução. Eu vou consumir memória para ler aquelas informações e também vou demorar um tempo para criar minha estrutura de dados, olha só de novo, para o framework. Porque o que acontece? No geral, o framework ele é um passeador, ele é um mapeador. Por exemplo, JPA, eu converto de objeto para um banco de dados relacional. Eu posso ter várias estratégias para fazer isso. JAX-RS ou Spring MVC, eu converto de orientação a objeto para requisição da HTTP com JSON ou XML. E por aí vai. Então, existe essa impedância que vai lidar com todo o trade-off. Quando eu entendo o princípio do framework e o pressuposto que ele começa, eu consigo entender melhor aonde ele pode ser encaixado e aonde ele não pode ser encaixado. Então, por exemplo, eu sei que o Quarkus, por evitar reflection, ele vai me garantir um warm-up muito mais rápido. Por outro lado, eu não posso adicionar material em runtime. Eu perco a plugabilidade de uma forma muito mais forte. Ou eu não posso encapsular de maneira tão forte quanto seria com o reflection. Porque o Quarkus vai fazer isso à maneira de build time. Ou seja, no final ali para o Quarkus são classes Java, sem nenhuma modificação. Então, tudo isso tem o seu trade-off. Além disso, eu tenho, no caso de relações de framework, eu tenho que entender o approach que ele vai dar. Se ele vai ser um framework próximo do banco de dados, no estilo data-driven, por exemplo, o JOC lá do Lucas, ou se ele vai ser muito mais afastado da linha de orientação a objeto, numa linha do mapa que o Matt Fowler explica bastante. E dentro do mapa eu posso ter o Hibernate, o Panache com Active Record e por aí vai. Então, quando você conhece o framework, ele te permite várias vantagens. E principalmente, que eu vejo que é um dos maiores erros hoje, é quando utilizá-lo. Eu acho que a galera quer usar muito porque está na hype e não entende por que eu vou utilizar aquela ferramenta. E na minha opinião hoje, como engenheiro de software, o know-how ele é o mais barato. Se eu olhar no Google hoje, ele vai me dizer várias maneiras de utilizar Quarkus, como utilizar Quarkus. Talvez o chat GPT vai me dizer como utilizar Quarkus. Só que pouquíssimas pessoas vão me dizer por que eu devo utilizar naquele cenário, ou quando vou utilizar.
que é uma linha muito de arquitetura. Não, E novamente entra muito no que o Isidro falou. Cara, estrutura de dados é fundamental. Eu trabalho muito com framework, né, com JVM. Cara, a estrutura de dados que eu vou definir no meu algoritmo para armazenar metadados no framework, ele impacta diretamente na minha memória. E algumas modificações que eu faço, eu posso economizar ou diminuir recursos. A JVM agora está trabalhando em redução de heap de memória. Como é que ele vai fazer isso, né? Cara, como é que uma referência, ao invés de custar 64, vai custar 56 bits? Em uma arquitetura de 64 bits, por exemplo. Uma reestrutura da estrutura de dados. Então, tem muito esse tipo de coisa. O CDI, né, que é a ferramenta que eu gosto de gestão de dependência, eu fiz várias otimizações, ele é hoje 30% a 40% mais econômico e quase 2 vezes mais rápido. Nossa, Otávio, você fez alguma magia? Não. Eu redefini alguma estrutura de dados. Inclusive, eu otimizei algumas buscas utilizando hash quando era necessário. Eu pré-processei algumas informações. Assim, ao invés de fazer uma busca linear, ele fazia uma busca logarítmica. Ou seja, ao invés de ser n, ele faria log de n, que é muito mais rápido. Então, todos esses pontinhos estão muito atrelados com o framework. E isso impacta muito. E assim, é um universo, tá? Eu vou tentar me focar em persistência aqui. Do contrário, a gente vai falar de criação de framework por 70 horas, que é o meu assunto favorito. Adoraria. Vamos marcar uma live só de isso, então. Falar só de criação de framework. Se esse vídeo foi útil para você, você pode ver a versão completa no primeiro link que está aqui na descrição. E se esse é um tipo de assunto que te interessa, me segue aqui para mais conteúdos como esse. Valeu!